Fala, comandantes. Vamos dar início a mais um PFcast, Pequenas Empresas que Funcionam. Hoje, se vocês reparar, estamos aqui combinadinhos, né, Fábio? Eu me chamo Érica Carla, sou especialista em marketing de conteúdo. Eu sou Fábio Calazans, sou especialista em pequenas empresas. E hoje vamos falar sobre um tema eh, que foi muito requisitado, né, Fábio? Durante essa semana aí, a gente vem falando bastante sobre contratação. No seu perfil, no Momento Empreendedor, nos últimos 15 dias. E aí o pessoal pediu bastante esse tema e hoje decidimos trazer ele aqui, né? Para os comandantes aí que estão nos ouvindo, caso seja uma dúvida deles também, ficarem já atentos, né? Quase me engasguei agora, viu? É um tema bastante polêmico, Érica, e que todo mundo precisa aprender um pouco, precisa desenvolver. Todo mundo que eu falo, todo comandante, todo empresário, tá? Precisa desenvolver esse músculo. Eu vou estender, né? Não só empresário precisa usar essa ferramenta que a gente vai falar agora, tá? Você pode usar com seus amigos, você pode usar com sua mãe, você pode usar com seu filho, você pode usar com seu esposo. Então, vou retificar novamente. Todo mundo pode usar e deve usar e precisa aprender essa ferramenta. Só que os empresários, ainda mais nas suas empresas. Eu vou falar aqui uma colocação que está até no nosso roteiro, né? Vou querer iniciar com ela, né? Uma coisa que gera muito medo, né, Fábio? É, quando o chefe diz, ei, passe ali na minha sala. Então, o funcionário já começa a dar aquela tremedeira, já começa com medo, um nervoso, porque normalmente as pessoas não sabem a forma correta de falar ou já espera coisas muito negativas, né? Desse tipo de situação. Será que já deu aí para decifrar do que é que a gente vai falar hoje? Eu acho que a galera já se ligou aí, né? Se Então, você já tá ligado qual o tema, escreve aí pra gente, enquanto a gente enrola mais um pouquinho aqui nessa abertura. Pessoal, já vou aproveitar e pedir para você que não é inscrito no canal, se inscreve no nosso canal. A gente tem podcast novo subindo toda semana. Para você que é empresário, para você que tem um colega, um parente que também é empresário, para que quem pretende, né, para Fábio? quem pretende, Almeja. né, os aspirantes a empresários. Então a gente traz sempre temas relacionados ao empreendedorismo, relacionado ao mundo das pequenas empresas, e você não pode perder. Se inscreve no canal, já deixa o seu joinha nesse episódio de hoje, isso ajuda bastante a gente, tá? Tanto no nosso emocional, Ah, quanto a questão dos algoritmos aí do YouTube que entende que o vídeo é relevante e vai recomendar esse vídeo para mais pessoas, tá? Então não esquece de deixar o teu joinha, assim não, tá? Assim, e compartilha, se inscreve no canal. É isso. então vou falar logo, né, sobre o que a gente vai falar A nesse galera podcast já de falou aqui hoje. sobre o que é. Hoje a gente vai falar, pessoal, sobre feedbacks, né? Como dar feedbacks para o teu funcionário, como dar feedbacks para a tua equipe, tanto os positivos quanto os negativos, né? E aí vamos começar pelo básico mesmo, né, Fábio? A nossa comunicação. Eu acredito que para facilitar a nossa vida mesmo, ela precisa ser o mais simples possível. E aí vamos começar pela base, o que é um feedback? Certo. Deixa eu falar uma frase antes, Érica, que eu nunca ouvi ninguém falando essa frase antes, então essa frase ela É passa a ser sua. minha a partir de agora, tá? Comandante, o resultado que você espera extrair de um colaborador, o resultado que você espera tirar de um colaborador está a apenas um feedback de distância. Vou repetir. O resultado que você espera extrair do seu colaborador pode estar a apenas um feedback de distância, tá? Show. Então, muitas vezes
aquele feedback que você dá vai fazer com que o seu colaborador evolua a tal ponto, né, que você vai conseguir extrair muito mais resultado daquele camarada ou daquela camarada. Beleza? Certo, respondendo aí a sua pergunta, Érica. Pessoal, primeiro, desculpa, minha voz ainda está um pouco embargada, um pouco rouca, mas é assim, a gente não para, tá? Eu fiquei rouco desde antes de Natal, Natal. né? Esse é o segundo podcast que a gente, PFcast que a gente está gravando e já estamos aí na segunda semana de janeiro e a minha voz ainda não se recuperou totalmente, mas é isso, vamos para frente, tá? Porque o barco, o trem, o avião, o jato não pode parar. Então, vamos lá. O que é Foguete não para, né? foguete não para, foguete não tem freio, foguete não tem É. ré. Então, assim, o que é, comandante, o que é o feedback, tá? O feedback nada mais é que uma avaliação, certo? Você pede para o teu colaborador fazer alguma atividade, né? E aí, quando ele fizer a atividade, você vai avaliar, você vai chamar ele e vai dizer se a atividade que ele fez está correta ou não, né? Se está correta, se ele fez direito, se ele superou as suas expectativas, obviamente você vai elogiar. Se não fez, você vai fazer as devidas correções, tá? Mas não o feedback não é nem sempre é só quando você pede uma que o seu colaborador faça uma tarefa. Muitas vezes ele está com um comportamento no ambiente de trabalho que não é esperado, tá? Óbvio que você deve ter alinhado esse comportamento antes, né? Porque no teu código de cultura tem que estar escrito quais os comportamentos que são tolerados e quais não são tolerados na empresa. Então você simplesmente vai chamar o Aí cara não, para não, fazer, para dar um feedback sobre o comportamento dele, tá? mas aí o empresário que não tem esse código de cultura, né? Muitas vezes é comum, né, de acontecer que você espera que a pessoa tenha um tipo de comportamento, sendo que esse tipo de comportamento, esse tipo de situação não foi passada, né? E cada um tem vem de culturas, a gente fala bastante, né? Cada um tem as suas vivências, então cada um vai se comportar de uma forma. E aí o empresário não tem esse código de cultura, mas aí ele viu algum comportamento que, ao ver dele, não estamos falando aqui de extremos, né? De comportamentos extremos, mas algum tipo de comportamento que, ao ver dele, é errado. E aí ele não tem essa informação e já chega ali todo agressivo, sendo que não foi passado, né, isso antes, como era que o colaborador ia saber que o comportamento esperado do empresário seria aquele. Vamos lá. Se o comandante que está nos ouvindo ainda não tem um código de cultura, entre em contato com a gente, tá? Primeira coisa. É Segunda, importantíssimo, né, Fábio, ter. Eu acho que é isso. fundamental para direcionar todas as outras coisas em sentido de organização Eu mesmo, costumo dizer de que o código de crescimento. cultura é a base, né? E sempre que a gente quer resolver problemas grandes ou problemas que vão aparecendo ali no percurso, a gente tem que voltar para a base, entender o que é que se passa ali na base, né? Entender quais são os princípios para que a gente tome decisões assertivas, né? Decisões baseadas na nossa cultura organizacional, nos nossos princípios, né? Então, assim, se não tem, procura a gente. E aí, depois disso, o que acontece, Érica? Eu esqueci a tua pergunta. Repita, por favor. Foi ótimo a sua. Essa foi ótima. Então, para o empresário mesmo que não tem um código de cultura ou não falou sobre aquele comportamento, não tem tipos de empresário, na verdade, não foi nem tipo uma pergunta, eu acredito, né? Fiquei agora.
Mas tem empresários que não passam, não tem um código de cultura, não passa como seria o comportamento esperado ali do colaborador. E aí, Diretor, um pouco de água, por favor. quando vê o colaborador com um comportamento que para ele não seria esperado, ele vem ali de forma totalmente agressiva e fala e É, já o, chega como se ele já tivesse, como se fosse uma coisa óbvia demais e que ele não precisava ter ido falar, o entendeu? que acontece, muita gente diz que o óbvio é óbvio. Obrigado, diretor. Colocou uma água quente do danado aqui, mas tudo bem, era da outra. É, muita gente diz que o Trocar óbvio. água do rapaz, Trocar diretor. água aqui, chega. Muita gente diz que essa água está aí desde ontem. Muita gente diz que o óbvio, ele é o óbvio, né? O óbvio E não não precisa precisa ser ser dito, dito, né? mas sim, o óbvio, ele precisa ser dito. O óbvio para você não é o mesmo óbvio para mim, né? As pessoas Perfeito. esquecem muito Então, isso. muitas vezes, você não alinhou nada com o teu colaborador e você espera que ele saiba de tudo. Muitas vezes você contrata um cara com experiência e acredita, vamos lá, eu tenho estou precisando de um vendedor na loja, alguém me indicou um vendedor que já tem uma vasta experiência. Obrigado, diretor. Obrigado. Que já tem uma experiência, Oh! que já tem uma experiência com vendas do mesmo segmento. E aí você traz esse cara para sua loja e acha que ele vai chegar sabendo de tudo. Quando não, ele estava em uma outra loja, com uma outra cultura, com outras regras, com outro ambiente, e agora ele está entrando na sua loja, na Vê, sua cultura. Cada loja é cada loja. Então, primeiro você tem que ter feito ali alinhamentos com esse cara. Você precisa. Não dá para você pegar esse cara e jogar. Eu sei que a vida é corrida, né? E a tendência é essa, você pegar o cara já com experiência e jogar logo para trabalhar. Mas, cara, essa é a forma totalmente errada. Contrate devagar e demita rápido. Então você vai precisar fazer um treinamento com esse cara, mostrar o código de cultura, ler o descritivo de cargos com ele, enfim. Precisa trazer essa nova pessoa, esse novo membro para o teu mundo, mostrar como as coisas funcionam dentro da tua empresa. eu lembrei, Fábio, agora me fez refletir. A gente vem falando bastante, né, sobre contratação, e aí no último episódio a gente falou que a maior índice dos empresários é QI, né? Quem indica. A E forma aí de a forma contratar, de né? contratar. E aí muitas vezes acontece de você ter indicação de um outro empresário que teve aquele funcionário ali na empresa dele, que foi um bom funcionário, tá? E aí indica para um outro empresário e acontece esse tipo de situação, né? Você acha que o cara é bom porque na outra empresa ele era bom, foi indicado por um amigo e tal, mas quando chega na sua empresa você não faz os devidos alinhamentos e aí gera uma frustração muito grande, né? O cara era bom na outra empresa, Na né? sua você não passou De, como rep... funciona o código de cultura, enfim. Perfeito. De repente a outra empresa fez tudo isso e você não fez. Então na sua ele vai ser um péssimo ou um colaborador ruim porque você não fez alinhamentos. Então assim, não é simplesmente trazer o cara e colocar para trabalhar, tá? É preciso dizer o óbvio, é preciso alinhar as coisas, certo? Aí o cara não está de acordo com o comportamento dele, não está de acordo, mesmo você, seguindo ali a sua pergunta, tá? Mesmo você alinhando tudo tal, e o comportamento dele ainda não está de acordo com a cultura da sua empresa. Aí você vai chamar ele e vai dar um feedback, tá? Evita ao extremo chamar a atenção do cara na frente de todo mundo, tá? Já vamos falar sobre isso, mas eu sei que a vida é corrida, eu sei que muitas vezes se você não fizer a correção, não chamar a atenção naquele momento, você pode não chamar nunca mais, porque a gente, quem é empresário sabe, a vida é corrida, você deixa passar um, deixa passar dois, deixa passar três, e o bom é, não chama atenção naquele momento, mas também não deixa passar.
chama o cara para conversar depois. É bom, Fábio, até utilizar algum bloco de notas, né, para fazer ali lembrar daquela situação, porque assim, mesmo a vida sendo corrida, o empresário ele precisa de fato ter essa cabecinha no lugar e saber lidar com pessoas, principalmente até por questões de processos e enfins, né? Que você pode ser processado aí por danos morais, a depender da forma com que você fale com as pessoas e tudo mais. Então, usa essa ferramenta, né? Pega um bloquinho de notas, anota ali o que é que aconteceu, o que é que deixou chateado e vai colocando os pontos para não correr o risco de fato esquecer, né? O celular é uma coisa que sempre está na Perfeito. nossa mão. Eu já ia falar do celular. Usa o bloco de É, notas do celular. Eu isso, o uso para tudo, celular cara. está sempre nas Então, nossas mãos, então é bloco uma de notas, ferramenta. você tem alguns aplicativos que vai ajudar a lembrar também, né? Onde você anota ali alguns lembretes. Isso vai ajudar a lembrar das atividades, lembrar do que você tem que fazer. Então, viu alguma coisa errada lá no lembrete. Amanhã, Funcionário tal. funcionário tal, amanhã, bota um horário aí, às 10 da manhã, às 2 da tarde, alinhamento com tal funcionário. Aí faz uma descrição breve. Peguei esse funcionário falando mal de outro funcionário para outro funcionário. Então, é preciso você alinhar. Se você, se um dos valores da sua empresa, né? Você não deixa se propagar rádio peão, você não quer esse mimimi de toma lá da cá, esse ambiente, sabe, de fofoca em empresa que é horrível. Então, assim, sempre faz esses alinhamentos. Basta apenas uma conversa, muitas vezes, para essa questão de comportamento, para as coisas se alinharem. Como eu disse, o sucesso da sua empresa pode estar a um feedback de distância, tá? Agora sim, Agora, assim, Fábio, não você, pode falar. eu acredito que já ficou bem claro aqui o porquê que foi como a gente começou, né, esse podcast, o porquê que as pessoas têm tanto medo desse feedback, né? Ele gera tanto esse receio, esse anseio. As pessoas, Érica, elas têm medo, né? Os empresários, né? Vamos voltar aqui para os empresários, eles têm muito medo de dar feedback e também de receber feedback. Os empresários, os colaboradores, né? Porque, como a gente até falou lá no início, é só o chefe, o patrão chegar e falar: olha, quero conversar com você no privado, quero fazer uma reunião com você. O que acontece com o colaborador? Começa a se tremer, o cara não dorme à noite se você disser que vai conversar amanhã. Ó, chega para ele e diz: olha, eu quero conversar com você amanhã, tá? Particular, amanhã às 8 horas da manhã no meu escritório. Meu irmão, esse cara ele não vai dormir direito, ele não vai comer direito, ele vai ficar preocupado. Cara, o que foi que eu fiz de errado? Qual foi a merda que eu fiz? Vai conversar com um colega ou com os colegas de trabalho. Vai chegar logo nos colegas. Olha só, o patrão me chamou para uma reunião amanhã de manhã. Bicho, tu sabe o que é? Tu viu fazendo alguma coisa errada? Enfim, o cara fica logo tenso, preocupado. Por que isso acontece? Muitas vezes, ou na maioria das vezes nas empresas, quando o chefe ele chama para uma conversa, é só para dar puxão de orelha. É muito difícil você ser chamado, o colaborador ser chamado para uma reunião, né, para ser elogiado, certo? Para o comandante ali expor os pontos fortes, dar um elogio. Muito difícil. Então, instalou-se a cultura de que quando o cara chama para uma reunião, quando você chama o colaborador para uma reunião, você vai puxar a orelha dele, né? Você vai dar uma bronca, você vai fazer correções. Quando que não, na sua empresa é preciso estabelecer também a cultura de chamar para dar elogios, certo? E o que acontece? Porque a maior parte dos empresários, eles também não gostam de dar feedback. Todo mundo, isso é uma coisa, é um, um-
uma parte da psicologia aí, tá? Mas aí todo mundo quer ser, todo mundo não, né? Digamos que boa parte das pessoas tem isso dentro de si de ser amado, né? Todo mundo quer ser amado, todo mundo quer ser bonzinho, todo mundo quer ser bem visto, Aceito, né? aceito. E aí o que acontece? Você não quer dar bronca nas pessoas, você não quer corrigir, porque tem em mente que quando você corrigir, quando você der uma dura, quando você der uma bronca, as pessoas passam a não gostar de você. As pessoas começam a lhe olhar de uma forma diferente, as pessoas vão ficar com raiva, tá? Da mesma forma, o oposto. Muita gente tem a falsa ideia de que se você elogiar demais, estraga, né? Se você bonificar, se você começa a elogiar muito, o cara vai pedir aumento, né? Então, assim, tem essa questão de falsos preceitos, digamos assim, tanto para o lado positivo quanto para o lado negativo, quanto para dar feedback positivo, tanto para dar feedback negativo e positivo. Enfim, é isso. Então, eu acho que é por causa disso que as pessoas têm tanto medo, tanto de dar quanto de receber feedbacks, tá? Fábio, a gente falou muito sobre chamar de forma individualizada, né, para dar o feedback e tal, não dar na frente dos outros. As coisas que ocorrem, tipo, você tem uma equipe aí e tá tendo algum problema em equipe de forma geral. Esse feedback ele também deve ser dado um a um, você chamar um colaborador a um, ou você faz uma reunião geral e dá ali aquele feedback, tanto positivo e negativo, de uma forma geral. O que é que eu sugiro? Quando o assunto é um assunto geral, tá? Então, você vai fazer uma reunião geral e vai dar o feedback geral, certo? Agora, sempre que você precisar apontar dedos, citar nomes, aí você, em vez de apontar dedos e citar nomes na frente de todo mundo, você vai chamar para uma reunião one on one, né? Um a um. E ali você vai dar o seu feedback, tá? Agora, se tem algum tema, alguma coisa que você precisa chamar atenção no geral, pode ser no geral também, certo? E com relação a feedbacks positivos, como é que funciona? Porque a gente falou Feedbacks bastante sobre os negativos, né? feedbacks positivos. Tem muita gente que fala que tem uma máxima, né, que diz o seguinte: elogie em público e critique no privado, né? Elogie em público e corrija no privado. Eu não sou 100% de acordo com essa máxima, tá? Por quê? Nem todo mundo, por incrível que pareça, nem todo mundo se sente à vontade de receber um feedback, de receber um elogio, um feedback positivo em público. Tem muita gente que não gosta de receber elogios em público. Então, você precisa perguntar a outra pessoa. Porque as pessoas têm em mente o quê? Uma outra máxima, tá? Trate as pessoas como você gostaria de ser tratado. Tá errado também, tá? Esse tá completamente errado no meu ponto de vista. Você tem que tratar a outra pessoa da forma que ela gostaria de ser tratada. Porque você é uma pessoa e a outra pessoa é outra pessoa. Então não posso tratar você da forma que eu gostaria de ser tratado, porque tem muitas coisas que eu gosto e que você não gosta, tá? Sim. Então assim, é importante que você saiba se a outra pessoa gosta de receber elogios em público ou não. Muita gente vai ficar intimidada, muita gente vai ficar com vergonha e, desculpem, por incrível que pareça, essa pessoa pode perder a produtividade Sim. com medo de receber um outro elogio. Vai saber da mente das pessoas. O importante é que Por isso é importante você conhecer o seu colaborador, né, Fábio? e uma das ferramentas cruciais que a gente também indica que seja feito para você conhecer o seu colaborador sem precisar ele falar muito sobre ele. Qual é essa ferramenta, Erika? Tu lembra? Teste comportamental. Teste comportamental, cara. O teste comportamental vai dizer se a pessoa gosta ou não de receber elogios em público,
tá? Então, até para isso, o teste comportamental é importantíssimo. Se você nunca fez, comandante, um teste comportamental, eu sugiro que você faça hoje mesmo. E quer fazer, entre em contato com a gente, né? A gente vai tirar mais dúvidas. Veja só. Então, assim, pergunta, mesmo com o teste comportamental, no teste comportamental, deu lá o cara é comunicador, gosta de receber elogios em público, isso vai aumentar ali como é, a motivação dele, mas mesmo assim pergunta, cara, chama um cara para uma reunião e diz, bicho, quando você fizer uma coisa boa para a empresa, que merecer elogios, você quer que eu te elogie de que forma? Quer ser recompensado de que forma? Ele vai dizer, cara, me elogia, pode me elogiar em público, tal. Eu gosto de ser recompensado com dinheiro também, isso me motiva. Enfim, conheça o seu colaborador, conheça É com quem você está trabalhando importantíssimo todos os você dias. é importantíssimo você ter relacionamento, né, de fato, com seus colaboradores para conhecer. Relacionamento é diferente de ter a liberdade ou de você ser acessado a todo tempo para demandas comuns, mas você precisa de fato ter um relacionamento ali com seus colaboradores para saber as necessidades e a forma, enfim, conhecer a fundo com quem de fato você está trabalhando, É um né? relacionamento diferente, né, Érica? Não é existem vários tipos de Sim, relacionamentos. Mas na sua empresa você precisa se relacionar com os colaboradores, né? É óbvio que se tiver muitos colaboradores não vai dar para se relacionar com todos, mas aí a sua empresa precisa ser uma cascata de chocolate, tá? A cascata de chocolate, o chocolate que vem lá de cima, sabe? É o mesmo que você colhe, que você pega embaixo da cascata. Então tem que ser o mesmo. Se não dá para você se relacionar com todo mundo, cara, se relaciona bem com os teus gerentes e pede para que os teus gerentes se relacionem bem com os teus vendedores. E o teu gerente pede para os vendedores que eles se relacionem bem com os clientes e assim sucessivamente. Então assim, há essa necessidade de relacionamento porque a gente está lidando com pessoas, certo? É, Antes de a gente entrar, né, em algumas dicas de como dar feedbacks, é muito importante que você treine o seu colaborador para dar feedback, tá? Porque as pessoas para receber feedbacks, porque as pessoas elas não são treinadas a receber feedbacks, né? O empresário também não é treinado a dar feedback. Ninguém nunca nos ensinou isso. Na nossa casa, na nossa família, a gente não aprendeu isso. Na escola, a gente não aprendeu isso. A igreja, né, que são as principais instituições, não nos ensina a fazer isso. E aí, quando você abre uma empresa, você é obrigado a aprender a dar feedback, tá? E muitas vezes a receber feedbacks também. Enfim, porque você também pode receber feedbacks dos seus colaboradores, dos seus é importante gerentes, estar dos aberto, né? seus parceiros, de outros empresários. Enfim, você também, empresário, precisa estar aberto a receber feedbacks de todo mundo. Então, assim, é importante você criar na sua empresa essa cultura de feedback e ensinar os seus colaboradores a receber esses feedbacks. E se você tiver algum cargo de liderança na sua empresa, ensine o líder a dar feedback também, tá? Então, essa cultura de feedback ela começa desde a contratação, certo? Fez a contratação correta através de um processo de contratação, tal, você começa uma sequência de feedbacks. O cara começou a trabalhar semanalmente, chama ele para dar feedbacks positivos e negativos, mostra o que de bom ele está fazendo e elogia, e mostra o que de negativo ele está fazendo e exige melhoras, certo? Então é isso. É preciso desenvolver a mente do teu colaborador a dar feedbacks, a receber feedbacks. Por isso que eu digo sempre que uma empresa também é uma escola.
E o comandante e o empresário, você empresário, é o mestre, tá? Você precisa, muitas vezes, educar a sua equipe, educar as pessoas da sua empresa, certo? E Perfeito. para saber educar, você vai precisar correr atrás aí de ajuda, né? Eu digo sempre que todo empresário ele precisa de ajuda externa, certo? Então, é basicamente isso, tá? Ô, Fábio, você falou sobre a frase que o seu melhor funcionário, como foi, perdão, É, o melhor resultado que um colaborador pode lhe dar ali para sua empresa, aquela meta que o teu colaborador precisa atingir, muitas vezes está a um feedback de distância. e aí, como saber a hora certa de dar esse feedback? Tá. Lembra que eu disse que muitas vezes o feedback ele é uma avaliação, certo? Não sempre, tá? Como eu falei, existem feedbacks Porque, relacionados a comportamento e tal, mas na maioria das vezes o feedback é uma avaliação. Então você pede para o cara fazer alguma coisa, ou pediu, né? Ou tá lá na descrição de cargos do cara que ele precisa fazer aquilo, e ele está fazendo muito bem, ou ele está deixando a desejar. Se ele está fazendo muito bem, de novo, comandante, você também precisa dar feedback. Você precisa elogiar, precisa depositar ali no banco emocional dele esses elogios, tá? O que acontece? O cara está fazendo bem e os comandantes fazem o quê? Os empresários fazem o quê? Não falar nada. Então, meio que subtende-se que o cara está fazendo ali nada mais, nada menos do que ele foi pago para fazer, certo? Só que você precisa entender que é preciso você elogiar, é preciso você bonificar, é preciso você motivar, é preciso você estar próximo do teu colaborador e dizendo, cara, parabéns, você bateu a meta, você ultrapassou a meta. Cara, parabéns, você fez mais do que eu esperava. Continue assim, tá? Cada elogio que você faz, você tá ali depositando coisas boas no cara, tá? Você tá aumentando a motivação do cara. Não tenha medo de o cara pedir um aumento salarial. E se ele merecer, se ele pedir e merecer, por que não dá? Se você está vendo que o cara tá pagando o próprio salário, o cara tá trazendo receita pra caramba para tua empresa, qual o problema de dar um aumento salarial, certo? É óbvio, você trabalha com a meritocracia. Eu sempre digo para os comandantes trabalhar com a meritocracia. Então, se o cara traz resultados, ele tem sim que ser muito bem pago, certo? Então, é isso. Quando é que eu sei que eu devo dar um feedback? Quando o cara está indo muito bem, quando o cara está indo muito mal. O cara está numa constante, devo dar feedback? Também. Então, ou seja, sempre precisa dar feedback. era justamente isso que eu Sempre ia precisa falar, que eu dar. ia perguntar, né? Sempre É, precisa dar um feedback. as pessoas têm muita mania de dar o feedback quando tem, quando alguma coisa está errada, e em alguns casos quando as coisas estão certas, né? Dar aquele feedback positivo. Mas e aí, as coisas estão acontecendo, estão fluindo normalmente, digamos assim. Aí eu não dou feedbacks aos meus funcionários, eu não falo sobre nada, eu não tenho um alinhamento, só vai fluindo. Como é que Olha funciona? só, nesse mercado louco que a gente vive hoje, é muito difícil as coisas estarem numa constante, né? Claro, vai depender do segmento da empresa. Tem Sim, segmentos que é sempre uma constante. Beleza. Mas se você trabalha principalmente com vendas, cara, vendas é assim, ó, uma montanha russa, certo? Então, ou tá abaixo demais, ou tá acima da média. Desculpem mais uma vez, comandantes. Mas assim, se está numa constante, para não fugir, né, a sua pergunta, você precisa também
chamar o cara para conversar. Até para receber, né, Fábio, o feedback, você mesmo como empresário, eu acredito que no feedback teria aí algum script de Temos, um nós temos feedback. script de feedback, sim. O feedback, inclusive, Érica, ele precisa ser estruturado, Sim, tá? Você precisa ter uma pauta para o seu feedback. Eu digo sempre que quem tem a pauta tem o poder. É isso mesmo. Quem tem a pauta tem o poder. Então você precisa estruturar o seu feedback. E aí a gente entra nos tipos de feedbacks, né? Existem vários tipos aí de feedbacks. Eu, para ser bem sincero, já estudei todos, já apliquei todos nas empresas, mas um dos mais famosos, por exemplo, é o feedback sanduíche. Já ouviu falar no feedback sanduíche? não. O Eu feedback, preciso ser sincera, né? o feedback sanduíche é o seguinte: você começa a reunião com um elogio, né? E aí a lógica é sempre um elogio pessoal e um elogio profissional, tá? Ah, Ou sim. melhor, ou Eu acho que melhor, eu não soube o não nome, soube o nome, né? né? Mas esse tipo Mas já. aí você começa, em vez de um elogio pessoal, eu gosto muito de usar um elogio comportamental, tá? Sabe aquelas competências comportamentais lá que você precisa que o seu colaborador tenha, que você definiu lá no descritivo de cargos? Claro, se você não tiver nenhuma dessas ferramentas, é Fica um pouco mais mais difícil. difícil. Mas assim, faz um elogio comportamental. Como é que o comportamento desse colaborador está dentro da tua empresa? Está dentro do esperado? Se tiver, faz um elogio comportamental. Depois você vai fazer um elogio profissional das atribuições do cara. Aí sim, você começa nas críticas. E aí, quando Menino, mas finalizar, você botou pocando aí mesmo nas E aí, quando críticas. finalizar o feedback, você finaliza com um outro elogio. Então é assim: você assopra, morde Morde e e assopra de assopra de novo. novo. Esse é o feedback sanduíche, tá? Para ser bem sincero, eu não gosto desse tipo de feedback. Ele pode até funcionar na primeira, na segunda vez, tá? Mas da terceira vez em diante, o cara já vai Já meio que sabe. esperando qual a sistemática, porque ele vai dizer, cara, e rapaz, começou a reunião me elogiando. Se ele está me elogiando, daqui a pouco vem o. Então o cara já fica na defensiva, tá? Então, o feedback sanduíche ele vai funcionar na primeira, segunda, terceira vez. Depois, meio que o cara fica já Seria esperando. bom você fazer tipo de formas alternadas, Fábio. Por exemplo, na primeira reunião, faço ali um feedback sanduíche. Na segunda reunião, faço só um feedback positivo. Na terceira, só um negativo. E aí, dessa forma, eu vou alternando para que não fique uma coisa monótona, né? E o funcionário já esteja ali esperando o que você vai dizer e tal. E fica, de certa forma, você passa, né, o que você tem ali a passar, o que você tem ali a corrigir. Por incrível que pareça, Érica, esse é o tipo de feedback que eu gosto de estabelecer nas empresas, tá? É fazer mesmo esse misto de tipos de feedbacks, que é para não ficar uma coisa monótona mesmo, certo? É isso mesmo que você falou, você vai revezando, beleza? Ai, tem algum problema? Eu não lembro se eu já ouvi você falando, que em alguns momentos não dá para você chamar o funcionário só para dar feedback positivo, só para dar feedback negativo, desculpe. Mas aí seria no caso de uma primeira reunião ou de um momento longo que você está ali sem dar reuniões, sem fazer alinhamentos, como é que funciona? Ou se você já tem ali esse relacionamento de dar os feedbacks para os seus funcionários e aí começou com sanduíche, fez ali um feedback positivo, e depois você faz o negativo tranquilamente. Isso. A É, ideia é que você tenha essa cultura de feedbacks na sua empresa.
Se você tem uma cultura de feedbacks, se você dá feedbacks para os seus líderes, se os seus líderes dão feedback para os liderados dele, ou se não existem líderes na sua empresa, você dá direto para a sua equipe. Então, assim, isso tem que ser uma constante, tá? Cultura de feedback é feedbacks constantes, feedbacks periódicos, tá? Nem que seja para. Você precisa marcar reuniões, cara, de feedbacks. Vamos lá, uma reunião por semana, reunião semanal de feedback. Nem que seja para você olhar para o cara e dizer, bicho, tá tudo bem, cara. Você, ó, tá fazendo isso, aquilo, tal, tal, tá dentro do esperado. Tá fogo hoje, né? Uhum. E eu tô numa É, abertura de boca, tô no cansaço extremo hoje. Mas é assim mesmo. tá com quebrante, é? É quebra. Ó, você falando e a minha boca, mas não é Então, nada que o povo relaciona muito à conversa, né? uhum. Ah, tá abrindo a boca porque o papo não tá bom. O papo, por incrível, pelo contrário, tá muito bom, mas o cansaço mesmo faz o corpo ficar reagir, né? É, Se me perdeu. perdi. Não vai chamar o funcionário, você vai chamar o funcionário, nem que seja só para dar um feedback positivo e falar de Isso, coisas positivas. perfeito. O que acontece? É, mesmo que o cara esteja ali dentro do teu esperado, chama ele para falar, cara, você está fazendo tudo certinho, dentro do que eu esperava de você. E parabéns por isso, tá? Parabéns por isso. No entanto, eu sei que a gente pode mais. Eu sei que a gente pode ir além. Então vamos estabelecer novas metas, já que você está conseguindo chegar até aqui, até o limite do que a Isso gente, se ele tiver se estável, ele estiver estável, né? certo? Como você está conseguindo chegar no que a gente propôs para você no início, cara, e agora? Vamos ver se a gente consegue ir além. Veja, você está desafiando o teu colaborador a sair ainda mais da zona de conforto dele para alcançar novos ares, certo? Então, assim, feedback sempre cria essa cultura de feedback. Veja, daqui a pouco a gente vai falar do banco emocional, tá? Mas a gente já antecipou um pouco e eu vou antecipar mais um pouco agora. Vamos falar logo essa pega, né? Do banco emocional. Comandante, Eu acho que seria bom logo a gente dar uma finalizada aqui nos feedbacks, tudo os bem. tipos de feedbacks, e aí a gente parte para o banco emocional, ou Tudo ele iria complementar? complementa, mas como você falou da questão de feedback, de dar, chamar só para dar E feedback negativo, isso, porque aí no caso seriam cinco tipos de feedbacks, ao que eu entendi, que seria o feedback sanduíche, que é quando você vem com o positivo, joga o negativo e o positivo novamente. Aí esse é o sanduíche. Teria o feedback negativo, que é só para falar sobre coisas negativas que está acontecendo, coisas ruins. Tem o feedback positivo, que é só para falar sobre coisas boas. E tem esse feedback agora de desafio, né? Tá tudo estável ali, então são quatro. E eu com a mão de cinco. São quatro. Então tá tudo estável ali. E aí eu vou vou gerar um feedback de desafio, de elogios e avanço. Seria isso. Fecharíamos sim, nisso. fecharíamos nos quatro. A galera de administração vai nos matar. Os haters, né? Eles vão ferrar com a gente aqui. Por quê? Esses feedbacks, eles têm nomes específicos na administração, para a galera de administração. Mas muitas vezes não se aplica para as pequenas empresas. Como eu disse, tudo que a gente fala aqui é de vivência. Nós vivemos na prática, então podemos chamar assim sem problema nenhum, tá? A questão que você perguntou, né, a gente pode chamar só para dar feedbacks negativos? Ou podemos sim, tá? Podemos sim. A gente não pode, comandante, chamar sempre e só para dar feedback negativo, né? Aí também é fogo. O cara vai dizer, você chama o cara de novo, chama o cara de novo,
vai chegar um momento que o colaborador vai olhar assim pro nada e vai dizer, O que é que porra, eu tô desculpe aí o fazendo? palavrão, mas vai dizer, poxa, o que é que eu tô fazendo? Eu só faço merda, né, nessa empresa. O cara me contratou pra quê? Pra me E dar as coisas esporro, boas que foi? eu faço, pelo Quer amor de Deus, dizer que esse cara não que veio. nada do que eu fui contratado para fazer, eu faço bem. O que é que eu tô fazendo aqui? Esse cara ele vai pedir para ir embora ou vai dar mais nó cego ainda, tá? Então, pode sim, Eu cego ainda, foi eu. pode sim chamar para dar só feedback negativo. Pode sim, no entanto, você tem que ter ali uma cultura de feedbacks e você tem que ter chamado antes para dar feedbacks positivos também. E agora nós entraremos aí no banco de Um banco de emoções. emoções. Comandantes, cada pessoa, você não é diferente porque você também é pessoa, tá? Sei que você se sente um super-homem, uma super-mulher, e é assim que você deveria ser tratado, porque a gente sabe que são os donos de micro e pequenas empresas que fazem movimentar esse país, né? É, O que acontece? Cada pessoa, eu costumo dizer que cada pessoa tem um banco de emoções, certo? E você, empresário, todas as vezes que você faz um elogio, imagine que esse elogio é uma moeda, é um valor que você deposita nesse banco de emoções, certo? E todas as vezes que você faz uma crítica, você está sacando moedas, você está sacando dinheiro desse banco de emoções, certo? O problema, Érica, é que a maioria dos empresários, a maioria dos comandantes, eles só sacam, eles só fazem saques, eles só fazem críticas. O cara nunca depositou, o cara nunca deu um elogio, o cara só saca, tá? Então você fica muito no negativo com o seu colaborador. Ou seja, para você dar um feedback negativo, você precisa ter dado antes feedbacks positivos. Você precisa antes depositar para depois sacar, tá bom? Veja só a seguinte analogia. Imagina que você fez as suas economias, tal, e ali depositava um valor mensal, e aí você vai olhar na sua conta, tem 100 mil reais. Ô, glória, né? 100 mil reais lá Amém. na sua conta descansando. Aí do nada, você bate o carro, sei lá, bate sério o carro, não estava pagando seguro, precisou gastar 10 mil. 10 mil reais. O motor bateu, sei lá, o problema que deu. E aí você vai lá dos 100 mil e saca 10 mil. Você vai ficar puta? Vai, 10 pau, né? 10 mil. Mas, ao mesmo tempo, você vai dizer, poxa, eu tenho de onde tirar. Eu vou gastar essa pancada, mas é menos mal. Porque eu tenho de onde tirar, beleza. Mas imagina que você não fez economias, estava ali com saldo negativo, bateu o carro e precisa arrumar os 10 mil. Você vai ficar mais puta ainda, porque você não tem nem de onde tirar. Puto, né? Puto ou puta, enfim. É porque. Enfim, É. o que acontece? Meu irmão, quando você não tem saldo positivo, vai ficar mais difícil, tá certo? Então, o banco de emoções é isso. Deposite. Sempre que o cara fizer uma coisa memorável, sempre que o cara fez uma coisa correta ou fez como esperado, elogie. Elogie porque você está fazendo depósitos. Porque, acredite, mais cedo ou mais tarde, você vai precisar sacar. Você vai precisar fazer críticas. Você vai precisar dar feedbacks negativos. Beleza? Então, é assim que funciona aí o banco emocional. Críticas ou feedbacks negativos é igual a saque. Feedbacks positivos, elogios, é igual a depósitos. Entendido, Érica? Perfeito, Fábio. Excelente colocação. Bom, Explicação bem nítida, né? tem mais alguma dúvida? Não, eu sonei.
Todas as minhas dúvidas que foram surgindo, né? Eu acredito que por isso, por hoje, é É isso. só, né? Pessoal, eu digo sempre, se a gente conseguiu ajudar ao menos um comandante, ao menos um empresário com essas dicas, né, com essas sacadas, a gente já realizou aí o propósito da PEF, que é justamente esse, levar conhecimento, levar um pouco de conhecimento mesmo do campo de batalha para os comandantes. Aqui a gente fala de experiência própria, a gente fala de vivência, certo? Então, se a gente conseguiu transformar a vida de alguém, a gente já se sente realizado. Feedbacks. Sempre, sempre e sempre, de forma constante, você precisa estar dando feedbacks às pessoas, tanto negativos quanto positivos, quanto de evolução, quanto sanduíche. Abuse e abuse dos feedbacks, beleza? Para você que não é inscrito no canal, já se inscreve, deixa o seu joinha, compartilha o nosso PFcast com os colegas. Lembrando, todo sábado às 7 e 8 nós temos o Café com o Comandante, que é uma live que eu faço no meu Instagram. Eu vou pedir para o pessoal, para a equipe aí deixar na descrição o meu Instagram, me segue aí nas redes sociais. Érica, para a gente finalizar, tá? Qual foi o principal comando que você pegou do podcast de hoje? Ah, Fábio, sem dúvida, para mim foi a sua frase. Eu acho que ela foi muito, muito relevante e consegue resumir um pouco sobre o outro tipo de feedback, né? Que sobre o seu funcionário não avançar pela falta de feedback que você tá. Às vezes o cara é muito bom, tá ali estacionado porque você não tem a capacidade de dar um feedback positivo e alinhar as coisas, ou de dar um feedback de ajuste, de, enfim, e fazer as coisas evoluírem. Show. A frase é: o resultado que você espera do seu colaborador está a um feedback de distância. Show de bola. A minha maior sacada, o meu maior comando desse podcast é em relação ao banco emocional mesmo, tá? Comandante, não saque se você não tem saldo, tá? Então não saque se você não depositou, beleza? Senão você vai ficar no vermelho. Então esse foi mais um PFcast hoje com o tema feedbacks, um tema super importante e nós vamos Não ficando. esqueçam de aplicar aí na empresa, tá, gente? Então Vamos vamos ficando ficando por por aqui. aqui mais uma vez. Fui.